Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã estamos aqui mais uma vez pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, para trazermos aqui a palavra do Senhor, cujo o título é A Última Oportunidade de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 16, o versículo de número, glória a Deus, versículo de número 13 da palavra de Deus. E nós vamos falar sobre a vida de Sansão, né? Sobre este homem que ele foi um homem que teve muita oportunidade, mas Deus deu aqui ele uma última oportunidade para Sansão, né? E Sansão continuou brincando com o poder de Deus, né? Deus deu oportunidade e ele continuou brincando com o poder de Deus. Nós vamos orar nessa manhã, nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã nós estamos orando, repreendendo toda força maléfica sobre as famílias, repreendendo todo mal, repreendendo toda astuta e toda cilada de Satanás. Meu Deus, coloca por terra todo mal, toda ação diabólica. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Deus que salva, que liberta, que leva para os céus. Nesta manhã, meu Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, meu Deus, venha ser conosco, venha falar conosco, Jesus. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, tu és o Deus da nossa salvação. Nesta manhã, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos, eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, casamentos que estão arruinados, casamentos que estão em destruição, casamentos, meu Deus, que estão à beira do colapso. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, quebra as cadeias malignas, quebra as cadeias do inferno. Nesta manhã nós oramos em nome de Jesus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Esta é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, sem mais delongas, né? Vamos para a palavra de Deus nesta manhã, por motivo de internet mesmo, né? Não foi possível entrar aqui no horário exato, né? Que eu deixei planejado aqui o horário. E ontem também, antes de eu finalizar a live, antes de eu finalizar aqui a mensagem e de orar, de repente a live sumiu, saiu, desligou automaticamente, né? Então são problemas tecnológicos, não foi por causa da gente, né? E o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado assim mesmo, nesta manhã, louvado seja Deus. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 3 da palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me, pois, agora com que poderia se amarrá-lo? E ele lhe disse, se terceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe os filisteus, vem sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca
das tranças torcidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Dalila aqui, meus irmãos, é uma mulher prostituta, o qual aqui este homem chamado Sansão. Se você assistir o filme de Sansão, se você debruçar sobre a Bíblia, no livro de Juízes, do início, se você for estudar a respeito de Sansão, você vai ver que era um homem nazireu de Deus. Ele tinha o poder de Deus na sua vida, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a glória do Senhor sobre a vida dele. Mas Sansão, meus amados irmãos, ele foi brincando, ele foi relaxando, ele foi abrindo a porta para o pecado. Todo aquele que relaxa, que abre a porta para o pecado, que fica descanteado, aquele que fica passeando no pátio, ele em algum momento da vida ele vai encontrar o pecado em cheio. Ele vai encontrar o pecado de frente. Nós, nesta manhã, meus amados e queridos irmãos, precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar firme, presente na obra do Senhor, servindo a Deus em espírito e em verdade. Quando nós estamos no batidão da obra, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, quando nós estamos perseverando na palavra, quando nós estamos, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, lendo a Bíblia, quando nós estamos em novidade de vida, Deus trabalha, Deus age. Sansão aqui brincou com o poder de Deus. Sansão aqui foi dominado por Dalila. Dalila estava aqui, meus amados irmãos, conseguindo descobrir em que consistia a força de Sansão. Sansão foi brincando: se me amarrar com corda, a minha força acaba. Se vocês fizerem me amarrar com rama de pau da mata, do mato, com vergalhões, a minha força vai acabar. Então Sansão começou a brincar, ele sabia que a força dele estava no cabelo. Sansão estava brincando com fogo. Não brinque com fogo, meu irmão. Não brinque com coisa séria. O Evangelho de Deus é coisa séria. O Evangelho precisa nós mantermos a moralidade, a espiritualidade. O Evangelho, nós precisamos andar em santidade e novidade de vida. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se vence com vida no altar. Vida no altar é compromisso. Vida no altar é lembrar de onde nós estávamos. Vida no altar é lembrar, é pensar, é meditar da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou. Se você está limpinho hoje, se você anda em novidade de vida, se você anda em santidade, se Deus te guarda, te liberta, se tu é uma pessoa transformada, um homem que conhece a palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus. Permaneça firme em espírito e em verdade. Ande na beleza da sua santidade. Ande em novidade de vida. Só Ele só Ele pode, só Ele faz na sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. O versículo seguinte adiante, de número 16, que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. O diabo, irmãos, ele não trabalha na sua vida contra a sua vida só um dia, só uma vez. Ele vai jogando setas. Né? Ele vai falando, ele vai falando. Né? Ele não vai dizendo e falando só uma vez. Não.
Aqui, irmãos, a tentação na vida de Sansão foi todos os dias. Dalila que ela foi jogando no ouvido dele, falando, e ele começou a brincar com o poder de Deus. Ah, o poder de Deus na minha vida está ali, está acolá, está assim, aqui. Não descubra os seus segredos entre você e Deus. A sua intimidade entre você e Deus não pode ser descoberta. A força que há na sua vida, colocada pelo Espírito Santo, colocada por Deus, não descubra para o inimigo. Sansão aqui descobriu a sua força para o inimigo. Sansão aqui já estava desviado. O Espírito Santo de Deus já tinha saído da vida de Sansão e ele nem sabia. Quando Sansão começou a se misturar com Dalila, o Espírito Santo de Deus saiu dele, fugiu dele. O Espírito Santo de Deus não habita em coração sujo, um coração totalmente dominado por um espírito maligno. Aleluia, louvado seja Deus. Sansão aqui, ele tinha força, ele lutava com 1000 homens e vencia. Sansão aqui, ele era um nazireu de Deus. Sansão foi levantado para dar vitória aos filhos de Israel. Sansão era um varão, um vaso escolhido por Deus, para Deus usar e dar vitória e dar alegria aos filhos de Israel. Neste dia de hoje, você pode estar sendo esse Sansão levantado aqui no estado do Maranhão. Você pode ser esse Sansão levantado biblicamente no dia de hoje. Você pode ser esse Sansão que o mundo não conhece ainda. Você pode ser essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Deus pode estar levantando um homem nesse estado, aleluia, louvado seja Deus, para ser usado em espírito e verdade, para espantar o mundo, para que o mundo venha impactado pela glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. Deus é o nosso socorro bem presente. Não devemos brincar com o poder de Deus. Não devemos brincar com fogo. Não devemos brincar com aquilo que Deus coloca na minha vida e na sua vida. O dom que Deus colocou na sua vida é o dom de louvar, zele por ele. Você que louva o nome do Senhor, leva as coisas a pique, a sério, entre em novidade de vida, louva o Senhor com alegria, na beleza da sua santidade. O dom que Deus colocou na sua vida é o dom da palavra, então zele por ela, ensine, insista, a tempo e a fora de tempo. O dom que Deus colocou na tua vida é o dom de expulsar espíritos maléficos, zele por ele. É o dom de cura, é o dom de milagre, é o dom de línguas, de interpretar as línguas, é o dom de profecia. Seja que dom for que o Espírito Santo tiver colocado na sua vida, zele por ele, não faça como Sansão. Não brinque com fogo. Sansão ficou brincando com a prostituição. Sansão ficou brincando com Dalila. Não brinque. Saia fora. Fuja. A Bíblia manda fugir do desejo da mocidade. Versículo: e ele se angustiou até a morte. Todos os dias ela insistia. Ela o molestava, ela o angustiava. Tu me ama. Você não gosta de mim. Se você gostasse de mim, você já tinha me dito em que consistia a tua força. Mas afinal, por que esta mulher, por que Dalila queria saber da força de Sansão? Qual era o interesse dela? O interesse dela era matá-lo. Ela não gostava de Sansão nem um pingo. Ela queria que Sansão dissesse em que consistia a sua força para ela entregá-lo aos filisteus. Porque os filisteus o odiavam. Os filisteus queriam matar Sansão. Os filisteus já tinham sofrido muitas derrotas através de Sansão. E o desejo deles era matá-lo, era humilhá-lo perante o público, perante toda a sociedade filisteia. O inimigo, ele trabalha para querer nos envergonhar. O inimigo trabalha para querer nos afligir.
diante de toda a população. Ele vai jogando iscas, ele vai jogando coisas, ele vai jogando situações, e nós precisamos andar, estar em novidade de vida. Nós precisamos andar em espírito, andar em verdade. Nós precisamos andar na beleza da sua santidade. Versículo de número 17 da palavra de Deus diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Em que consistia a força de Sansão? Era na cabeça, no cabelo, porque ele nasceu nazireu de Deus. E não era para ser passado gilete, navalha na sua cabeça, porque ele era um nazireu de Deus. A ordem era essa: este menino vai nascer, mas não pode ser passado navalha na cabeça dele, porque a força dele está na cabeça, no cabelo. Aonde está a sua força? Está na palavra? A força de Deus está na sua moralidade? Nós precisamos manter a força diante daquele que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Dalila vendeu ele por dinheiro. Ela não amava, ela não gostava de Sansão. Ela queria destruir o seu ministério. Ela queria acabar com o seu ministério. Ela não gostava de Sansão. Ela não gostava do homem de Deus, não. Mas ela queria era destruir Sansão, acabar com o seu ministério. Diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Continuando aqui, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. O que Dalila fez? Dalila trouxe ele para o seu regaço, para os seus joelhos. Dalila trouxe Sansão para o seu colo. Dalila trouxe ele para se deitar nas suas pernas. E ali ela o fez dormir, diz a Bíblia. Ali ela começou a fazer cafuné em Sansão. E Sansão dormiu automaticamente, ligeiro. O sono da negligência, o sono do pecado, o sono de alguém que o Espírito Santo já tinha fugido da vida dele, já tinha ido embora. O sono de quem estava adormecido, dominado pelas forças de Satanás. Deus se entristece aqui. Alabassude cantarás. Deus aqui sem tristeza aqui agora. Ali está um homem de Deus entregue nas mãos de Satanás. Ali está um homem nazireu de Deus, que Deus escolheu a dedo, desde o ventre da sua mãe, para ser um homem causador de vitórias aos filhos de Israel, para ser um homem que viesse trazer alegria aos filhos de Israel. Mas o inimigo lutou e lutou e lutou até derribar Sansão. Sansão, meus irmãos, brincou muito com o poder de Deus, brincou com fogo. Com fogo não se brinca, com prostituição não se brinca. Com prostituição você se foge, você vai embora. Através do apóstolo São Paulo, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo:
fugir da prostituição, saia fora do engano, saia fora da maldade, sai fora de tudo aquilo que vem trazer vergonha para você. A força de um homem hoje está no cabelo, pastor Reginaldo, como Sansão. A força de um homem hoje está na moralidade dele, está na força das suas palavras. A força de um homem de Deus hoje, meus amados irmãos, está naquilo que ele diz, naquilo que ele prega, naquilo que ele é perante o bairro, perante a rua, perante a sociedade, perante as pessoas de bem que vão dizer, não, ali é um homem de Deus, ali é uma pessoa que tem palavra, ali verdadeiramente é uma pessoa que serve a Deus, não tem dinheiro. A força de um homem, de uma mulher de Deus, consiste na sua moralidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse ela aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono. Ele disse, sairei ainda esta vez com o dantes e me livrarei. Porque ela não sabia que já, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor já tinha saído de Sansão. O Senhor já tinha ido embora da vida de Sansão. Aonde está o pecado, Deus não estará ali, meus irmãos. Deus ama o pecador, mas Deus não está onde está o pecado. Onde há destruição, Deus não estará ali. Onde há problema, Deus não estará ali. Aonde há, meus irmãos, destruição, Deus não estará ali. Deus sai fora, Deus vai embora. Deus já tinha saído de Sansão, porque Sansão estava entregue não a Deus, mas Sansão foi ludibriado, enganado, por um momento de delícia, de prazeres. Sansão ali casou com a filisteia, com a prostituta. Sansão aqui saiu da rota da palavra de Deus, diz a Bíblia, e se entregou nos braços da iniquidade, do mal. E Sansão, meus irmãos, perdeu a força, perdeu Deus, perdeu o Espírito Santo. Sansão aqui vai ser envergonhado a partir de agora. Sansão vai ser um homem humilhado. Toda pessoa que está que pisou no Santo dos Santos, que foi crente, que serve a Deus, hoje, quando ele olha para a gente, ele baixa a cabeça, porque é uma pessoa envergonhada, porque o Espírito Santo já fugiu, foi embora dele, foi embora dela. E muita gente vai dizer, olha, fulano era crente. Aonde é que está hoje? Está bebendo mais marido, bebendo cachaça. Hoje está bebendo cerveja, o som do mundo estoura na casa dela, na casa dele. Que tragédia, que coisa triste. Essa pessoa louvava o nome do Senhor, que coisa linda. Hoje ela louva o inimigo com músicas mundanas. A diferença é grande, meus irmãos. E Jesus está voltando, como foi falado ontem na mensagem, na palavra de Deus. Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 21, do capítulo 16 de Juízes. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer de Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Quando foi rapado. Amém, meus amados irmãos? Sansão agora, a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão foi arrancar os 2 olhos dele. Sansão ficou cego. O que o diabo faz quando ele consegue desviar uma pessoa da igreja, quando ele consegue tirar o ministério de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é arrancar os olhos. Hoje ele arranca os olhos, literalmente, não. Ele tira a visão da pessoa. A pessoa tem olhos, mas não enxerga mais as coisas de Deus. Passa a ser uma presa fácil. Passa a ser uma pessoa que vai defender o mundo. E não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
O homem de Deus aqui, Sansão, agora é humilhado. Sansão aqui agora, meus amados irmãos, brincou com o poder de Deus e se entregou à vaidade, se entregou à prostituição. Sansão aqui deixou de obedecer. Toda pessoa desobediente é assim. Conselho não entra. Ele conhece a palavra, ele conhece os ensinamentos, é como filho. Você ensina, 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 ensina. Mas quando não quer, não tem conselho de pai, não tem conselho de mãe, de avó, de tio. Nada entra na memória, no juízo desta pessoa. Assim aconteceu com Sansão. Sansão não foi por falta de aviso, não foi por falta de conselho. O próprio Sansão sabia que não podia se entregar à vaidade, que não podia casar com pessoas, se misturar com pessoa fora de Israel, da comunidade cristã. Mas mesmo assim, Sansão seguiu à risca a desobedecer a Deus e ao Espírito Santo. E Sansão era molestado todos os dias por Dalila. E Dalila perguntava em que consistia a sua força, onde estava a sua força. E Sansão foi dando desculpas, foi dizendo coisas, mentiras, aonde estava a sua força, até que chegou o dia que Sansão se entregou e entregou seu coração para o inimigo. Esta mulher não amava Sansão, Dalila. Como que amor é esse? De alguém que manda arrancar os olhos do próprio homem, do próprio namorado, do próprio amante, do próprio marido. Isso não é amor, meus irmãos. Mas a Bíblia nos diz que Sansão, os filisteus, o exército filisteu veio, mandado por Dalila, e arranca os olhos de Sansão, tirar a visão de Sansão. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 23 de Juízes, capítulo 16. Nós estamos falando hoje sobre Sansão. Aí do que Dalila traiu Sansão, e nós estamos falando também de que Sansão brincou com o poder de Deus. E hoje nós estamos finalizando com uma última oportunidade de Sansão. A última vez que Deus deu força para ele, mesmo ele estando preso, oprimido, no cárcere, cego. Mas Deus ainda vai ter misericórdia de Sansão. Vamos apertar o passo aqui da mensagem. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. Dagom, nós sabemos, irmãos, que é um demônio, uma força, uma entidade maléfica. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se eles, o coração disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé, entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que eu tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão chamou, versículo de número 28, Sansão vai clamar a Deus aqui pela última vez, antes de morrer. Sansão aqui vai se arrepender, meus irmãos.
mesmo estando encarcerado, preso, Sansão vai se arrepender aqui pela última vez, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está um homem cego pelo pecado, pelo inimigo que há o destruir. Aqui está Sansão, o nazireu de Deus. Aqui está Sansão, meus amados irmãos, que vai clamar ao Senhor pela última vez. Sansão que brincou com fogo, brincou com o poder de Deus. Sansão que depois que peca, que desobedece a Deus, a Bíblia diz que Deus saiu dele, se retirou dele. Quando eu estou obedecendo a Deus, Deus está comigo. Mas quando eu desobedeço, Deus sai fora da minha vida. Quando, irmãos, nós estamos servindo a Deus e andando na beleza da sociedade e guardando a sua palavra, Deus permanece conosco. Deus está ao nosso lado. Mas quando nós começamos a pecar, sair de acordo à vontade de Deus, Deus sai fora de nós. Deus não permanece. E a Bíblia diz que ele disse, clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim e esforça-me agora, só esta vez. Sansão faz o seu último pedido a Deus. Sansão sabia que não ia viver. Sansão sabia que o pecado que ele cometeu era digno de morte. Sansão sabia que não tinha mais oportunidade. As oportunidades que Deus nos dá, elas não são muitas, elas são poucas. Oportunidade não se deve desperdiçar. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de servir a Deus. Hoje é dia de entregar a vida para Cristo Jesus. Um dia nós vamos partir daqui para a eternidade. Um dia a nossa vida aqui chega ao fim. O arrebatamento da igreja vai chegar um dia. E aonde nós vamos passar, aonde vai passar nós vamos passar a nossa eternidade. Com Deus ou sem Deus. No céu ou no lago de fogo, que arde com enxofre, como diz a Bíblia. A escolha é nossa. E diz assim o versículo 28. Sansão diz: esforça-me, agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Quer dizer, Sansão foi arrancado os seus 2 olhos, estava cego. E ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, me dá força só esta vez, para que eu possa me vingar dos meus 2 olhos, que os filisteus arrancaram os meus olhos. E a Bíblia diz, irmãos, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém. Deus ainda teve misericórdia de Sansão. Deus ainda deu a última oportunidade para Sansão. Louvado seja Deus. Oportunidade. Deus oportuniza. Deus oportuna aquele que o busca, aquele que se arrepende diante dele. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Mas Deus, Ele é o Deus de paz. É o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que abre portas, é o Deus que cura, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é maravilhoso. Ele dá oportunidade para a Sansão se redimir. Ele é um Deus de arrependimento. Ele é um Deus de misericórdia. Por isso que nós servimos ao Senhor, né? Mas Deus, irmãos, Ele não quer que nós venhamos dar oportunidade para o pecado. Deus não quer que nós venhamos brincar com fogo. Sansão brincou com fogo. Sansão brincou com coisa séria. Sansão brincou, meus amados irmãos, com pecado. Com pecado não se negocia, não se brinca, né? O homem de Deus não pode estar brincando com o pecado. O homem de Deus não pode estar dando brecha para o mal. O homem de Deus ele tem que andar em santidade, tem que andar em novidade de vida. O homem de Deus tem que estar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É de arrepiar, irmãos, a história de Sansão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A gente, quando lê uma história dessa, você não sente nada, já sei, viu? Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia, a força de Sansão era muito grande. A força de Sansão é a força de Jesus Cristo. A força de Sansão é a força de Deus. A força de Sansão, meus amados irmãos, é o Espírito Santo. A força de Sansão é a glória de Deus. A força de Sansão é o trabalhar do Senhor. A força que Sansão recebeu, que Deus deu ele na barriga da mãe. Deus escolheu ele antes de ser gerado. 20 anos. Ele julgou Israel. 20 anos. Este homem foi escolhido de Deus. Ele fez muitas coisas, muitas maravilhas no meio do povo de Israel. Mas Sansão, meus irmãos, eu creio que ele se salvou. Eu creio que isso se salvou porque ele se arrependeu. E Deus ainda deu a última oportunidade a Sansão. Deus deu oportunidade para Sansão ainda se redimir. Deus deu oportunidade para Sansão se retratar. E Sansão disse: Senhor, me dá mais esta vez. Aumenta a minha força mais essa vez, para que eu possa me vingar dos filisteus, pelos meus 2 olhos que foram arrancados. Dalila amava Sansão? Não. Será que quem ama a sua vida, meu irmão, você que é casado, homem, é a sua mulher em casa, sua mulher da juventude? É a sua mulher da sua mocidade que Deus colocou na sua vida, que Deus lhe abençoa? Ou é a mulher de fora? Talvez nesse dia de hoje tem muitos que estão trocando a sua mulher de casa por uma mulher de fora. Mas você está totalmente enganado. Porque você pode ter muitos transtornos. Tem muitos deles que fizeram isso e hoje vão morrer sozinhos, abandonados, sem ninguém. Até os filhos não visitam. Isso não é vida. Sansão aqui deu ouvido ao inimigo. Sansão deu ouvidos aqui todos os dias. Ele era molestado, perguntado. E ali foi ensinado: tu não me ama, tu não gosta de mim. Se tu me amasse, tu dizia. Se tu me amasse, tu falava.
em que consistia a tua força. Aleluia, louvado seja Deus. E Sansão, meus amados irmãos, foi morto também com os filisteus. Então seus irmãos desceram de toda a sua casa, a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Né? Os seus irmãos foram buscar o corpo dele, tomaram o corpo dele lá e trouxeram para sepultar diante de seu pai, junto de seu pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que história linda, que história. Aleluia, louvado seja Deus. Essa reflexão bíblica, esse estudo aqui, que diz que o Senhor já tinha saído de Sansão. Diz assim a palavra de Deus. Sansão exemplifica os crentes que acham que Deus estará sempre com eles, mesmo que continuem em suas práticas pecaminosas e imorais. O Senhor retirou-se desse juiz de Israel por causa da sua contínua desobediência. Por que foi que Deus saiu da vida de Sansão? Por causa da desobediência. Deus já tinha saído dele faz tempo e ele não tinha dado fé. Deus já tinha saído da vida de Sansão há muito tempo. Na hora que uma pessoa passa a ser desobediente, o Espírito Santo de Deus já saiu dali, já foi embora. Aí fica uma pessoa seca. Aí fica uma pessoa que não tem nada. Ele louva, não tem nada. Ele prega, não tem nada. Ele não tem luz, ele não tem óleo. Perdeu a moral, perdeu o respeito. Depois que perde a moral com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e o Deus e o Espírito Santo de Deus, Jesus sai da vida da pessoa, acabou. Ele não tem mais nada para oferecer para ninguém. Sansão estava aqui uma folha seca. Sansão estava como um copo seco. Ainda tinha força no cabelo dele, na vida dele, porque ele era nazireu de Deus. Né? Ainda tinha força ainda. A unção ainda estava sobre a vida dele. O propósito da palavra que Deus tinha falado sobre o seu pai e sua família. Mas na hora que Sansão entrega o seu coração para Dalila e é rapado, cortado o seu cabelo, está perdido, estava sozinho agora, sem ninguém. Ele desobedeceu a Deus. Sansão não quis entrar pela porta da obediência. Assim acontece com muitos crentes que querem fazer o que quer da sua vida, que não obedece o seu pastor, o seu líder. Amanhã pode ser tarde demais. Tem muitos que não obedecem. Se eu não obedeço às lideranças aqui na terra, como que eu obedeço a Deus? Como que eu vou obedecer ao Senhor, o meu Deus? Meus irmãos, fica difícil. Continuando aqui, esta passagem bíblica adverte seriamente que é impossível o Senhor retirar-se de uma pessoa que peca repetidamente sem esta perceber o fato. Né? Quer dizer, Deus dá a entender a pessoa, compreender a pessoa, né? Que Deus saiu da vida dela, que Deus não está mais com ela. Referência bíblica para nós aqui. Nós temos aqui Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver aqui o livro de Deuteronômio 7, 1. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. 7, 1 diz assim a palavra de Deus.
ao 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passar a possuir, tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os herveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente. As destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acendeu contra vós, e depressa vos consumiria. Amém, meus irmãos? Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus, né? Que nos ensina que o cristão não é bom casar com uma pessoa que não é cristão, né? E geralmente nem fora da comunidade da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quê? Para que essa pessoa, você casando com uma pessoa que não é cristão, amanhã pode desviar você dos caminhos do Senhor, como disse a Bíblia aqui agora há pouco, né? Então nós precisamos ter prudência. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Primeira carta de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, verso de 27. Vamos ver aqui. 1 aos Coríntios. Achamos 9, 27. Diz assim a palavra de Deus: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, né? Quer dizer, Sansão, ele servia de exemplo para o povo, para as pessoas, né? Sansão era um homem exemplar. Sansão tinha moral, tinha respeito diante de Deus e da sociedade, todo o povo. Mas ele foi perdendo a sua moralidade, perdendo a graça diante de Deus, né? O apóstolo São Paulo aqui, essa referência bíblica de Sansão lá, veio aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Aonde o apóstolo São Paulo, meus amados e queridos irmãos, ele diz claramente, né? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, nós temos que pregar o evangelho aos outros, mas ter cuidado conosco, que a salvação é individual. Senão eu salvo os outros e eu me perdo, né? Não está certo assim. Eu tenho que ganhar a minha vida, a minha salvação, né? Eu tenho que pregar o evangelho aos outros, às pessoas, mas primeiramente eu preciso ganhar a salvação, zelar pela minha salvação. Louvado seja Deus. Mesmo não venha a ficar reprovado. Ficar reprovado, no grego, que significa aldokimos, encerra a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. No grego, que significa adokimó. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio
a herança da salvação final, se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimentos por amor de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então, nessa toada aí, não é somente de perder um galardão, não é somente de perder uma bênção, mas é perder o prêmio da salvação, né? O que adianta um líder ganhar muitas almas, vidas para Cristo Jesus, né? Ser um grande bandeirante do Evangelho e perder a sua alma, deixar de passar a ser reprovado por Deus. Não? O líder, ele precisa ser aprovado por Deus para que ele venha ganhar a sua salvação. Vamos ver mais uma referência bíblica sobre Sansão, qual nós pregamos e falamos nessa manhã. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, né? Fala a respeito de Sansão também, sobre o poder de Deus já tinha saído dele. Vamos ver Hebreus 3, 6. Vamos ver a palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. Hebreus 3, 6. Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, né? Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e me viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um espírito mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, e se retivermos finalmente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Então deu uma prova, gente desobediente, irmãos, né? Gente que não obedece o seu líder, o seu pastor. Se uma pessoa desobedece aqui, o pastor Reginaldo aqui, em São João dos Patos, ele vai desobedecer lá onde ele estiver. Ele vai obedecer acolá, ele vai obedecer onde ele estiver. É uma característica. Está na vida da pessoa, né? Então a pessoa não vai obedecer. Mas nós temos que obedecer em novidade de vida, na beleza da sua santidade, obedecer a Deus. Sansão aqui foi desobediente, mas ele perdeu os seus olhos, foi arrancado os seus olhos pelo pecado, pela força do inimigo, porque o inimigo, meus irmãos, não se brinca com ele. Não podemos endurecer o nosso coração.
Sansão, sinceramente arrependido e com a fé renovada em Deus, clamou ao Senhor e a sua oração foi ouvida. Essa demonstração de fé de Sansão resultou na sua inclusão entre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 32. Né? Quer dizer, ele pecou. O Espírito Santo saiu da vida dele, Sansão. Sansão foi enganado, foi desobediente. E eu já trouxe aqui as referências bíblicas que Deus não está na vida de quem é desobediente, de quem obedece, né? De quem não obedece a Deus. E aqui, meus amados irmãos, Sansão se arrependeu e clamou ao Senhor pela última vez. E na sua morte, Sansão teve mais resultados do que na sua vida, porque Deus foi com ele no último dia. Esta foi a última oportunidade que Deus deu a Sansão, né? Foi a última oportunidade que Sansão recebeu da parte de Deus. Ele clamou, ele se arrependeu, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Quando há arrependimento profundo e verdadeiro, Deus ouve oração. Nessa manhã, nós vamos orar, em nome de Jesus, pedir para que Deus venha nos ajudar, pedir para que Deus venha trabalhar em nossas vidas e que nós venha mostrar arrependimento. Hebreus capítulo 11, versículo 32, e nós vamos orar nessa manhã, louvado seja Deus. Hebreus 11, 32, diz assim a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Hebreus 11, 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Amém? Então, Sansão aqui foi colocado no livro dos heróis, como o herói de Deus, os heróis de Deus. Ele pecou, ele errou, mas ele se arrependeu, e Deus ainda deu uma última oportunidade. Então, na sua morte, ele destruiu mais os filisteus. Ele foi usado por Deus mais na sua morte do que na sua peregrinação enquanto esteve aqui na terra. Amém? Agora eu vou orar pela sua família. Nós vamos orar em nome de Jesus. E você que está chegando aqui na live, deixe o seu like, compartilhe aqui esse vídeo, compartilhe essa live com outras pessoas. Nos ajude nessa grande obra. Louvado seja Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra, derrama a tua graça, a tua misericórdia, nessa manhã, meu Deus. Só o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. É o Deus que sara, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Nessa manhã eu oro repreendendo toda a força maligna, diabólica. Aonde houver um espírito de destruição de casal, na família, na enfermidade, aonde houver uma força diabólica, nesta manhã, no nome de Jesus, eu digo, sai desta cabeça, dessa vida, desse corpo, sai dessa mente, sai, arranca, leva a tua enfermidade maligno, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro na autoridade, no poder de Deus, que as obras de bruxaria, de feitiçaria, para destruir casais, destruir a vida daquele casal. Nesta manhã, Satanás, aleluia, aonde tu recebeu a sua oferenda, ali naquele vão, tu recebeu ali, meu Deus, naquele riacho, eu te repreendo, Satanás. Solta, sai, desfaz, meu Deus, esta obra de bruxaria, de macumbaria na vida daquele casal. Eu digo, sai em nome de Jesus. Eu digo nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sai toda dor, toda doença maléfica, sai demônio do coração dessa pessoa que já pensou de entregar a vida para Cristo Jesus e nunca tem força de falar o sim, de receber como Salvador. Nesta manhã eu oro repreendendo todo o mal em nome de Jesus e eu digo, receba vida, receba saúde, receba paz, receba alegria nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, da justiça
justiça e do juízo. Eu oro por todos, eu oro em nome de Jesus. Receba vida, receba paz, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amanhã, às 5 horas da manhã, estaremos aqui de novo para trazer mais um culto, mais uma live, em nome de Jesus, aqui na Assembleia de Deus, unção e poder. Eita glória! Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, Senhor. Amém. Graças a Deus.